Por que eu defendo com toda tranquilidade, aliás, toda convicção, o trabalho jornalístico do Glenn Greenwald? Sinceramente, eu estou com dificuldade de entender muitas críticas feitas por jornalistas, contra o Glenn Greenwald. Às vezes eu até suspeito que ele está recebendo críticas porque ele não é brasileiro, americano, e deu um furo. Às vezes eu suspeito que ele está recebendo tantas críticas porque ele não é de um jornal tipo Folha, Estado, Globo, Veja. O resto eu consigo entender. Eu consigo entender, por exemplo, quando pessoas que são fanáticas, que reverenciam de forma crítica o Lava Jato, criticam o Glenn. Aí, para mim, faz todo o sentido. Eu explico por que eu estou falando isso. O trabalho do Glenn, quando você vai analisar o trabalho, o conteúdo, é inquestionável que prestou e está prestando um serviço ao Brasil. Por quê? Porque ele pegou uma série de informações que são autênticas, hoje já ninguém mais tem dúvida de que são autênticas, e essas informações mostram claramente um abuso de poder. Você não precisa ser contra a Lava Jato, você não precisa ser a favor do Lula para chegar a essa conclusão. Os fins não justificam os meios. Por exemplo, eu posso ser contra marginais delinquentes, mas não é por isso que eu vou apoiar a Esquadrão da Morte. São coisas totalmente diferentes. Ou seja, o trabalho do Glenn mostrou de forma inequívoca, na visão de muitos juristas sérios, de ministros do Supremo Tribunal Federal, que os procuradores da Lava Jato, o Sérgio Moro, seja por boa fé, não importa, eles estavam exacerbando do poder deles. Estavam cruzando o limite, estavam virando não um poder judiciário, o procurador estava virando quase uma milícia. E eu não vou discutir aqui se com boa ou má intenção, não vou discutir isso. E o Glenn mostrou isso. Ninguém gostaria de estar numa posição de réu e você saber que tem um juiz e tem um procurador que tem como grande meta, independente de qualquer coisa, te prejudicar. Você não ia gostar disso. Então, a gente não faz aos outros o que não gostaria que fizessem com a gente mesmo. Mas o que eu quero colocar é o seguinte: todas as grandes reportagens buscam coisas secretas, vazamentos secretos, para mostrar, para denunciar, para apontar erros públicos. Houve uma série de reportagens importantes no mundo, que foram baseadas em vazamentos secretos, antes de ter essa coisa de hacker. Vou dar um exemplo que é histórico, que todo mundo deveria estudar na escola de jornalismo. São os papéis do Pentágono. Foi um vazamento secreto que mostrava que os governantes já tinham noção há muito tempo de que a guerra do Vietnã era um caso perdido. Mesmo assim, eles continuaram mantendo essa guerra. Os documentos foram vazados pelo New York Times. O que aconteceu? O tribunal viu que ali tinha conteúdo público. A questão toda é discutir: esse material tem ou não tem conteúdo público? Ele tem ou não tem relevância pública? Se ele tem relevância pública, o papel do jornalista é falar o seguinte: olha, isso daqui a opinião pública é obrigada a saber. E foi assim com várias reportagens da Folha, do Estado, da Veja, do Globo, em que os grandes repórteres estavam lá cavucando confidências de militares, investigações sobre tortura, investigações sobre corrupção. Tentem ver isso que é antes dos hackers. Então as pessoas tentavam hackear informações que estavam secretas, escondidas, em nome do interesse público. E efetivamente se conseguiu muita coisa com essa atitude para a proteção do interesse público. Qual que é a vontade do Estado? É de se proteger, é de não liberar esse tipo de informação. A própria grande reportagem do Glenn, que ele ganhou o Pulitzer, ele conseguiu um vazamento secreto do Snowden mostrando que havia um esquema ilegal, irregular, inadequado de vigilância pelo mundo. Isso daqui tem ou não tem relevância pública? A discussão é essa. Esse material que o Glenn fez tem relevância pública.
e ajudou o Brasil a se conhecer melhor e aprimorar os seus poderes. Eu tenho certeza que hoje o brasileiro está muito mais atento, não só como funciona a corrupção, e eu acho que a Lava Jato tem coisas importantes que ela fez, não dá para negar isso. Sou favorável a muitas descobertas da Lava Jato, ou como ela combateu a corrupção, mas eu também sou favorável que as pessoas se comportem dentro da lei e dentro da ética.